Guguinha, pra sua alegria, ó quem tá bem atrás de você. Os dois, ó, pra ficar te olhando, olhando na sua nuca e dando aquela fungada. Ficar de costas é perigoso, hein? Paulinho Figueiredo de volta ao programa. Tudo bem, meu ursão querido? Você tá bem, querido? Como é que foi lá em Nova York? Tudo certo? Tudo bem, Paulo. Bom dia a todos, bom estar de volta. Foi uma loucura em Nova York. Impressionante o carinho do povo ao receber o presidente Bolsonaro aonde quer que ele passe, né? E foi muito, muito bacana. Tive a oportunidade de conversar bastante com o presidente, sentir um pouco do clima, o que ele está pensando, o que ele está sentindo, e ouvir as pessoas também em volta do gabinete, as pessoas em primeira pessoa, aquela conversa no pé de ouvido que não dá para a gente fazer à distância, e fiquei muito bem impressionado com esse clima de otimismo que está cercando a campanha do presidente, ao contrário do que dizem os jornais. Muito bem. Paulinho, eu queria entrar no assunto de voto útil com você, né? Porque eu vejo a Simone Tebet e o Ciro Gomes agredindo justamente quem está buscando esse tipo de voto, dizendo que isso é um atentado contra a democracia. Como é que você enxerga? Bom, isso está sendo construído basicamente pelos institutos de pesquisa, né, Paulo? Por alguns institutos de pesquisa, basicamente, principalmente pelo IPEC e pelo Datafolha, que começaram a dar aquela sinalização nos últimos dias de que daria para o Lula vencer no primeiro turno. Isso é uma narrativa que vem sendo fomentada pela campanha do ex-presidente Lula e também incensada por muitos jornais e por muitos jornalistas. E é uma campanha, é uma estratégia boa para a campanha do Lula por um motivo muito simples. Mesmo que não aconteça, e certamente não acontecerá, mesmo que não aconteça, ela drena alguns votos em direção ao Lula e levaria o candidato mais forte para o segundo turno. E é um bom exemplo sobre como as pesquisas de opinião têm sim influência na decisão, na tomada de decisão das pessoas. Às vezes alguns apontam alguns levantamentos para dizer, não, pesquisa não influencia voto, perguntam para as pessoas o quanto que elas votam baseado em pesquisa e elas sempre dizem que votam pouco, mas na verdade essa decisão é muito menos, essa influência é muito menos consciente do que inconsciente. Então, nesses momentos especificamente, se você tivesse, por exemplo, levando em conta o levantamento do Paraná Pesquisas, que é um instituto que teve um grau de acerto bastante bom na última eleição, se você fosse levar em conta o Paraná, o Lula tem 40%. Então teria muito poucas chances de levar a eleição no primeiro turno. Mas aí quando você vai lá para o IPEC, Datafolha, você começa a ver 47%, e aí depois você vai retirar os votos válidos, aí dá a impressão de que ele tem sim a chance de vencer no primeiro turno. E aí muitos dos eleitores de esquerda, e a maior parte dos eleitores do Ciro Gomes e da Simone Tebet são de esquerda, não todos, mas muitos são, acabam falando assim, vamos botar logo no Lula porque a gente liquida essa fatura no primeiro turno. Eu aposto com vocês que isso não vai acontecer, mas mesmo que não aconteça, essa drenagem favorece, né? O Lula, digamos que ele hoje tenha, só para efeito imaginário aqui, que ele tenha 38%, 40%, se ele conseguir ali drenar 2 pontos, 3 pontos do Ciro, da Simone Tebet, ele vai mais forte já para o segundo turno. E, de novo, quem propicia essa coisa é a união entre institutos de pesquisa, as campanhas, obviamente, a estratégia de campanha do Lula e também a imprensa. Você vê como essa coisa de política é engraçada, né? Por exemplo, você pega o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está sendo muito criticado por ter sentado com o Monark. E esse papo, por exemplo, com o Monark é um papo realmente curioso, né? Que a gente nunca imaginou o Ciro sentando com o Monark, certo? E ele está sendo muito criticado em relação a isso, né? O meu ponto para você, minha querida Zoe Martínez, é o seguinte. Ciro Gomes está virando de direita? Seu microfone, meu amor, por favor. Não, Paulo, bom dia, gente. Figueiredo, bem-vindo de volta. Paulo, obrigado. Não, ele não virou de direita. Ele é um candidato agora na reta final da eleição. Então, ele fica atirando para todos os lados porque ele quer voto. O objetivo do Ciro é chegar no segundo turno. Então, qualquer aliança com outro candidato fica completamente descartada. E ele já deixou isso bem claro. Agora, com as pautas que ele defende, por mais que ele tente se associar agora à direita, não tem como ele ser de direita. Porque ele defende o quê? Um Estado inchado. E é tudo que a direita não quer. É tudo que os liberais abominam, né? Então,
reestatização da Petrobras, todas essas pautas assim são pautas de esquerda. Então não tem como dizer que o Ciro é uma pessoa de direita, né? Agora, em relação ao voto útil, acredito que essa estratégia não vai dar certo. Ele pode sim tirar alguns votos aí, o Lula, da Simone Tebet, do Ciro, mas se a estratégia deles, o objetivo deles é qual? É que o Lula ganhe em primeiro turno. Se o Lula for para o segundo turno, isso já vai ser uma derrota para o povo que apoia o Lula. Isso vai ser considerado uma derrota. Óbvio que tem que esperar aí o resultado do segundo turno. Mas só do Lula não conseguir esses votos úteis no primeiro turno, já mostra que ele não é tão forte assim como as pesquisas mostram e como tentam falar que o povo está com ele. Então o objetivo deles é ganhar nesse primeiro turno. Se não ganhando, já mostra uma fraqueza aí por parte do Lula, da campanha do Lula e da sua imagem. E em relação aos deficientes, agora na reta final, eles atiram para todos os lados aí, tentando ganhar votos. Em relação aos deficientes, a gente não precisa, então, mudar o presidente. Vamos reeleger o Bolsonaro para a Michelle continuar fazendo o trabalho que ela sempre fez em relação aos deficientes. Não é uma pauta de campanha, não é uma pauta eleitoreira agora, é uma pauta da vida dela, né? Gira em torno da vida dela. O objetivo de vida dela é esse, né? A missão de vida é ajudar essas pessoas com deficiência. E nunca se fez tanto por eles como nesse governo do Bolsonaro. O Bolsonaro deu todo o espaço para a Michelle trabalhar aí e ajudar em relação a essa pauta dos deficientes. O Lula, nunca vi o Lula falando sobre deficientes. Agora, na reta final da campanha, ele joga isso por quê? Porque ele vê que muito da popularidade da Michelle se deve a essas pautas que ela defende, que ela trabalha em prol, né? Então, como um bom candidato, fica aí atirando para todos os lados, prometendo milhares de coisas, mas quando chega ao poder, não é nada disso que acontece. E em relação ao Ciro, é isso, ele está buscando aí o sonho de chegar ao segundo turno, coitado. Várias eleições aí que ele nunca consegue sair aí do lugar e sempre com 7, 8% das intenções de votos. Mas a esperança é a última que morre. Ele não vai desistir. Acho que até os últimos dias da vida dele, ele continuará com esse sonho de chegar, pelo menos, no segundo turno. Muito bem, Zoe. Eu acabei de ver aqui uma notícia, meu querido Guga Noblat, do painel da Folha, capitaneado pelo nosso querido Fábio Zanini, que por muitas vezes assiste esse programa, participa, inclusive, já participou várias vezes dos programas do Augusto Nunes aqui, do Direto ao Ponto. Mandar um forte abraço para o Fábio Zanini. Ele diz o seguinte: Fernando Henrique Cardoso vai se posicionar em nota contra a reeleição de Bolsonaro. Haverá uma nota do ex-presidente da República sem mencionar apoio explícito, dizendo que vai votar em Lula, mas, todavia, porém, que se posiciona contrariamente à reeleição de Bolsonaro. Acabou de sair essa notícia. Ele só não vai se posicionar já ao lado do Lula porque o partido dele está coligado com a Simone Tebet. Então, para não ser grosseiro com a aliança entre PSDB e PMDB, o FHC, por enquanto, está fazendo uma carta anti-Bolsonaro. Mas é óbvio que ele vai votar no Lula e que ele estará ao lado do Lula, se for necessário, no segundo turno, assim como o Serra. Desde faz tempo, né? Já faz tempo. Exatamente uma o novidade. FHC, ele já sinalizou isso meses atrás. E ele faz parte de um círculo de ex-candidatos a presidente e ex-presidentes que estão agora em torno da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Tem Cristóvão Buarque, tem a Marina Silva, o José Serra, pelo jeito, vai entrar nessa, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, que foi candidato. Ou seja, é uma turma muito grande. Só está faltando quem? Ciro Gomes. Ciro Gomes não quis fazer parte. Talvez se Ciro fosse um Brizola, abriria mão dessa mágoa. Você vai ficar com rancor do Ciro? Olha, eu não guardo rancor de ninguém. O Ciro tem que estar preocupado com o rancor que ele está gerando na esquerda. Inclusive, na última pesquisa eleitoral, subiu em 4 pontos a rejeição ao Ciro. O Ciro tem 54% de rejeição, mesmo número do Jair Bolsonaro. Rejeição recorde dele. E provavelmente o motivo disso é a esquerda que está começando a se voltar contra o Ciro. O Ciro está virando, sim, um candidato de centro-direita. Ele quer passar essa imagem. E ele começou a carreira dele à direita. Ele começou num partido da direita, que tinha vindo da arena, que representava o partido militar. E depois ele migrou para a esquerda e agora ele faz um trabalho de tentar conquistar os votos do centro-direita. Mas você acha que é para agora isso? Você acha não, claro que talvez ele tenta construir... Eu acho que é mirando
lá claro, na frente. Ele está construindo isso para agora e para frente. Ele quer, óbvio, tentar chegar ao segundo turno com isso, mas ele sabe que é improvável. E, claro, numa próxima eleição, que ele se candidatará provavelmente, apesar de negar, como já negou no passado, ele tem idade para ser candidato de novo. Deve sim ser mais uma vez, até porque não vai ter o Lula para disputar com ele. O Lula, provavelmente pela idade, será a última eleição, e o Lula está prometendo acabar com a reeleição. Veremos se cumprirá essa promessa. Então o Ciro, ele quer sim ser um candidato hoje com essa imagem. Tanto que, se você for ver, o MBL parte do MBL está fazendo um discurso pró-Ciro ou favorável ao Ciro. Parte da direita está embarcando na candidatura do Ciro e a esquerda, sim, está começando a abandoná-lo. Essa questão do voto útil é muito simbólico, o Lula ter ao lado dele todos esses nomes de peso. Ele conseguiu agora, sim, formar aquela frente que ele queria formar, a frente democrática contra esse governo que ameaça a democracia, que ameaça não aceitar resultado de eleição, que ameaça convocar o exército, intervenção militar por meio do artigo 142. O Lula, ele queria já passar essa imagem de que era um governo de centro, um governo de união, um governo a favor da democracia, e agora, enfim, na reta final ele está conseguindo, e graças ao apoio de Jair Bolsonaro. Ninguém tem feito mais pelo Lula do que o presidente Bolsonaro. O último tiro de canhão no pé, que está sendo visto por muitos analistas como o erro final que pode dar vitória para o Lula no primeiro turno, foi o Bolsonaro ter dito lá da varanda que se não tiver 60% dos votos nessa eleição é porque há algo errado. Então, mais uma vez, ele colocou em dúvida a eleição, o sistema, e se aceitará o resultado. Foi por conta disso que começou a haver esse movimento agora de pessoas que são ciristas ou que são mais à direita e que agora, para preservar a democracia, falaram, quer saber, é melhor acabar com essa eleição no primeiro turno para não dar margem para golpe. Então temos agora, por exemplo, falaremos disso, Miguel Reale Júnior, o autor do impeachment de Dilma, a favor da eleição de Lula já no primeiro turno. Tá feliz, hein, Guguinha? Eu tô feliz pelo Brasil e pela democracia. Você quer falar sobre o Fernando Henrique? Eu queria te fazer uma pergunta. Tem que ser preservado. Eu queria fazer uma pergunta. Qual é a proposta do Ciro que é de direita? Qual é a proposta do Ciro, que é de direita? De fato, se você for ver pelas propostas econômicas, não tem. Mas ele está conseguindo fazer um discurso. Não só econômica. Ele está pegando a direita. Escolhe uma área. Pela proposta, mas não é pela proposta que ele está construindo pontes com a direita. Ele está construindo pontes com a direita pelo ataque ao PT, a partir do antipetismo, que ele está criando esse laço. A partir de críticas então não também. Tem como achar o Ciro de direita, só porque ele é oposição. Peraí, Paulo, você não perguntou, estou te respondendo uma boa. A crítica que ele está fazendo usando o antipetismo e uma crítica àquela esquerda que vai muito para aquele lado do comportamento, né? Aquele lado dos costumes. Ele critica a esquerda mais Vila Madalena. Ele faz uma crítica meio parecida com a do Bolsonaro, de ir para o lado do comportamento e do antipetismo. É assim que ele está criando a ponte, não é? De fato, Paulo, a pergunta do Paulo é pertinente, porque as propostas do Ciro não são à direita, porém o comportamento dele está sendo. Fala, Paulinho. Não, a construção da ideia de que o Ciro é de direita é por puro antagonismo ao Lula, só por isso. Então, é o único cara que está fazendo antagonismo ao Lula e não é o Lula, então ele não é o Bolsonaro. Então, assim, aí automaticamente ele se torna um cara de direita. É mais ou menos um pouco da discussão que a gente acabou tendo aqui na semana passada sobre por que as pessoas muita gente considera o nazismo de direita, só porque fez antagonismo ao regime soviético. Então, se é contra as pessoas, é aquela história, né? O professor Olavo de Carvalho dizia, o brasileiro só tem 2 neurônios, o contra e o a favor. Então, se o sujeito está contra o Lula, logo ele tem que estar a favor da direita. E não tem nenhuma proposta, não tem aproximação do Ciro com nenhum setor de direita. O MBL é absolutamente desprezível, o MBL não tem voto, o MBL não existe mais, o MBL implodiu nos últimos anos. Ele só serve para dar notícia, a imprensa utiliza ainda a imagem, o imaginário construído pelo MBL para dar forma a essa ideia de que o Bolsonaro estaria abandonado por algum setor de direita. Não há isso, simplesmente não existe isso. Toda a direita brasileira, e aí eu sempre falo que definição de esquerda ou direita ela é um pouco etérea, né? Ela não é muito clara. Mas se você pegar todo o grupamento de ideias que são defendidas pelo que se chama de direita hoje no mundo inteiro,
todos os movimentos, virtualmente todos os movimentos que enxergam que compartilham dessas ideias, não é que estão fechados com o presidente Bolsonaro. Estão fechados com o presidente Bolsonaro de forma que nunca estiveram com nenhum presidente antes na história do Brasil. E por que isso? Ora, você pode observar por que isso nesse movimento de apoio de todos os ex-candidatos a presidente, ou virtualmente todos os ex-candidatos a presidente, ao Lula, que é a comprovação de que o Brasil viveu sob uma hegemonia de esquerda. Ora, existe muito pouca diferença entre as propostas do Lula e do Fernando Henrique. Existe muito pouca diferença, existe tão pouca diferença entre o que pensa Alckmin e Lula, que um hoje é vice da chapa do outro. Para você ser vice, você tem que compartilhar pelo menos de grande parte das mesmas ideias. É que a esquerda ela é uma pasta. Ela engloba diversos tipos de visão. E é isso que explica você ter na candidatura do Lula o apoio de um cara visto como de mercado, que é de fato um cara pró-livre mercado como o Henrique Meirelles, e um cara que invade propriedade privada, como lá o frouxo do Boulos. Então, quando você pega esse tipo de coisa e coloca dentro do mesmo saco, qual é a explicação para isso? Ora, é o fato da direita ter dentro de si diversos espectros, e é por isso que o Ciro Gomes também faz parte desse espectro. Ele simplesmente é uma versão mais próxima dos anos 80 da esquerda, que é uma esquerda mais nacionalista, mas também a esquerda não deixa de ser. Ô Zoe, como é que você está vendo aí esses próximos 10 dias? Eu vi uma notícia ontem que o presidente da República vai fazer lives diárias agora, né, Paulinha? Sim. Ou seja, vai apostar justamente nessa campanha de internet. Você acha isso eficaz? Com certeza, Paulo. Em 2018, a campanha do Bolsonaro, mais da metade da campanha dele foi online. Hoje as redes sociais têm uma força muito grande. Aí isso se dá o motivo do Supremo e de muita parte da esquerda quererem censurar, quererem tirar vídeos antigos, quererem derrubar aí vídeos do Bolsonaro, por exemplo, o discurso dele na ONU. A isso se deve tanta censura, porque hoje as pessoas estão migrando para a internet. É muito difícil quem assiste TV como antigamente, né? Hoje as propagandas eleitorais na TV não têm tanta força, tanto engajamento como na época que não tinha internet. Hoje todo mundo, para se informar, procura diversificação de notícias, né? Porque antigamente era só o monopólio aí dos grandes veículos de comunicação. Então as pessoas procuram hoje se informar diretamente da fonte. Então vão no Instagram do Bolsonaro, vão nas redes sociais do Lula e tentam ler a notícia diretamente aí da fonte. Então, uma estratégia muito positiva, mas também não descarta aí a da rua, que o Bolsonaro, nesses meses agora de campanha, o Bolsonaro foi para as ruas, não fugiu das ruas, deu sua cara a tapa, foi lá recebido pelo povo, fez a sua manifestação depois aí do desfile do dia 7 de setembro e lotou as ruas também. Então, o Bolsonaro ele está dividindo aí sua campanha não só na internet, mas também nas ruas, né? Porque uma coisa não exclui a outra. E também vejo que o Bolsonaro está muito focado atualmente na eleição do Congresso, né? Em colocar aí mais pessoas alinhadas à sua ideologia no Congresso, porque nesses 4 anos aí de governo ele sentiu essa necessidade para aprovar projetos, principalmente no Senado, que ele não tem tanto apoio, né? Ele não tem pessoas alinhadas com ele ideologicamente, que defendem as mesmas bandeiras. Então ele vai fazer também algumas lives e vídeos apoiando, falando nomes aí dos candidatos dele nos estados, né, para tentar colocar no Congresso o maior número de pessoas alinhadas, não só com ele, mas com a grande parte do povo brasileiro. Estamos na reta final, né, Paulo? Perfeito. Agora, falta pouco. Domingo que vem, tirando esse, é a eleição. Vamos embora, né?